Bom dia, pessoal. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar. É um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Mais uma oportunidade aí de compartilhar conhecimento, discutir alguns pontos. Mais um webinar promovido pela Verot, né? Como todos sabem, aqui a gente vem fazendo essas ações mensalmente, a gente vem divulgando, a gente vem trazendo temas técnicos e temas importantes ali para os nossos usuários, né? Então acompanhe nossas redes sociais e para quem é usuário Verot, lembre-se, toda primeira quarta do mês tem o Verot Next, onde a gente traz as atualizações, tá bom? E hoje, né, vamos dizer assim, é um tema super especial, porque é um tema difícil, não é um tema fácil, né? Quando a gente fala de ICMS, principalmente regime especial, não é uma coisa que todos aqui sabem que não é uma coisa que é só ir lá e apertar um botão. Então, para enriquecer ainda mais essa conversa, né? Então a gente trouxe dois convidados aí de peso para vocês. Primeiro, o Anselmo. O Anselmo, ele é sócio especialista em projetos de planejamento tributário, com mais de 25 anos de experiência na área, formado em ciências contábeis pela PUC, então ele também é contador como eu, tem um MBA na FGV e ele construiu uma carreira bem sólida na área de impostos, empresa, auditoria, consultoria tributária. Então, a experiência dele envolve bem planejamento fiscal, impostos indiretos, direto, reestruturação societária, fusões, aquisições, cisões, né, além de discussões fiscais aí no âmbito administrativo, né? E ele é sócio da RRA, sócio fundador, vamos dizer assim, né, da RRA. E também trouxemos a Roberta. Roberta trabalha também com o Anselmo. A Roberta é formada também em ciências contábeis, então hoje temos uma conversa só de contadores aqui, com pós-graduação em finanças e controladoria. E atualmente ela é supervisora da área de consultoria tributária da RRA. Então, trouxemos esses dois convidados de peso aí para a gente discutir, fazer uma manhã de conversa, de bate-papo, uma manhã bem leve. É um tema difícil, a gente sabe como que esse tema é complicado para quem trabalha com isso, é dolorido. Então, até antes de passar a palavra para eles, é uma honra tê-los com a gente e compartilhar a visão e a experiência de vocês. Agora eu vou passar a bola aí para vocês e, novamente, muito obrigado por ter aceitado o convite e por terem trazido esse tema para a gente discutir aí com todos hoje. Não, legal, Felipe. Bom dia a todos. Primeiramente, agradeço o convite aí, novamente, né, Felipe, nessa parceria, que espero que a gente faça outros aí, né, em breve, quem sabe. Mas, como o Felipe comentou, né, a ideia aqui nesse bate-papo é um bate-papo mesmo, a gente quer tornar o webinar bem tranquilo, né, para a gente discutir esse tema difícil, como o Felipe falou. E nesses 50 minutos, uma hora aí, compartilhar com vocês um pouco das nossas experiências, né, com os nossos clientes, tá? A nossa ideia é repassar aqui um pouco dos principais conceitos, né, os principais regimes. Obviamente, a gente não tem experiência com todos, aí eu vou contar também com a ajuda do Felipe, ou mesmo de vocês que quiserem compartilhar um pouco da experiência com outros tipos de regime, né? Nós vamos citar aqui alguns exemplos, mas fiquem à vontade aí durante o webinar para a gente compartilhar a experiência. Acho que isso é o mais importante aqui, trocar um pouco de experiência e aí sim seguir adiante com esses pedidos, né? Bom dia, pessoal. Vou compartilhar com vocês o trabalho, né, que nós preparamos, né? Um minutinho. Então, o tema que nós vamos falar é como aproveitar o regime especial de ICMS focado no estado de São Paulo. Então, cada estado tem sua particularidade, então o nosso foco é o estado de São Paulo, tá? Quais são os tópicos que nós vamos abordar aqui nesse período que nós vamos estar aqui batendo esse papo? O que é o regime especial de ICMS, né? Os tipos de regime especial que tem em São Paulo,
quem pode solicitar esse regime especial, os requisitos que são obrigatórios, né? Quais são os requisitos obrigatórios para você conseguir o regime especial, como solicitar, as empresas que normalmente solicitam regime especial e os principais regimes especiais que tem no estado de São Paulo, tá? Como o Anselmo comentou, nós vamos trazer os principais, mas não temos conhecimento em todos, tá? Então, quem puder e quiser ajudar a gente com as experiências, é bem-vindo. O que é o regime especial de ICMS? O regime especial de ICMS, pessoal, nada mais é do que uma autorização, né, que o fisco concede para a empresa para reduzir a alíquota de imposto. Na verdade, a alíquota do ICMS, né? Então, como? Através de diferimento, redução de alíquota, isenção, suspensão. O que nós mais trabalhamos aqui na RRA são com regime especial de diferimento e suspensão, tá? Ele é usado quando a empresa ou algum setor específico, né, que a legislação ela traz quais são os setores que podem entrar também com o regime, que ela já detalha quais são. Quando essas empresas, ela tem ou um tratamento diferenciado com relação a obrigações principais e obrigações acessórias. Nós trabalhamos aqui com regimes especiais voltado para recolhimento de imposto, tá? Que é redução de ICMS. Os tipos de regime especial em São Paulo. Então, temos o diferimento, que é parcial ou total do ICMS, redução da base de cálculo do ICMS, suspensão parcial ou total, e tratamento diferenciado por setor. Então, tem alguns setores que a legislação ela já traz que podem entrar com solicitação de regime especial. Por exemplo, indústrias que vendem, né, produtos agrícolas, distribuidor hospitalar, alimentício, tem de calçados também. Então, tem uma gama aí de setores que podem entrar com o pedido de regime especial na Cefaz. Quem pode solicitar esse regime especial de ICMS? Qualquer contribuinte do Estado de São Paulo. Então, a legislação, né, no regulamento do ICMS, nas portarias referente a regime especial, ele deixa bem claro, o estabelecimento, ele tem que estar no Estado de São Paulo. Então, não adianta vocês entrarem com pedido de regime especial, a matriz está aqui no Estado de São Paulo, mas a filial, por exemplo, em Minas. E o regime especial é para Minas, para a filial de Minas. Não, o regime vai ser indeferido. Então, a empresa tem que estar no estado de São Paulo e a operação tem que ser no estado de São Paulo. O pedido do regime especial, como que ele é feito? O pedido do regime especial, ele é feito por um portal, então depois eu vou mostrar a telinha para vocês. Então, tem o portal do regime especial na Cefaz de São Paulo, e ali todo o processo, ele é feito ali dentro, tá? Tem dentro desse portal. Então, eu quero fazer o pedido, renovação, é tudo ali dentro do portal. Qual que é a documentação necessária para solicitação desse pedido? Então, de acordo com o pedido que vocês vão realizar, tem a documentação que a portaria, ela deixa bem claro, tá? Por exemplo, eu vou entrar com um pedido de regime especial, é o meu primeiro pedido, então tem a documentação que fala ali na portaria. Renovação, né, que é no caso da prorrogação de vigência, eu vou fazer algum pedido de alteração de cadastro, então, de acordo com o tipo do pedido que vocês vão realizar, é a documentação necessária que nós temos que anexar para o fisco. Quanto mais detalhada essa documentação, mais fácil para o fisco analisar e deferir o pedido. Qual que é o prazo de concessão, né? Qual que é o prazo de vigência desse pedido? A legislação, geralmente, ela fala que é de 5 anos, mas os últimos pedidos que nós fizemos aqui internamente na RRA, o prazo foi no máximo de 3 anos. E aí,
você tem que entrar com um pedido de renovação. Então, o cliente, nós acompanhamos os nossos clientes, então, chegando próximo ao prazo, nós solicitamos um novo pedido, né? Ou seja, uma prorrogação daquele pedido inicial. Um ponto muito importante que nós temos que acompanhar são as notificações. Por quê? Essas notificações, elas são enviadas para o DEC. E muitas empresas, elas não têm o costume de acompanhar o portal. O DEC é o portal da Cefaz, onde recebemos, né, todas as notificações, avisos da empresa. Então, quando todos os nossos pedidos que nós temos aqui na RRA, nós acompanhamos o pedido semanalmente e nós entramos no DEC semanalmente para acompanhar, para ver se tem alguma notificação. Por quê? Porque se passar o prazo, o pedido é indeferido. Quer fazer um comentário? Sim. O que acontece? Isso que a Roberta está colocando é importante em termos de procedimentos, evidências documentais, e sim, que nós vamos comentar sobre cada tipo de regime. Mas vocês devem estar acompanhando, nas últimas semanas, infelizmente, teve esse caso aí da Ultrafarma, Fast Shop, no qual agora o Cefaz São Paulo ele vai fechar mais ainda o cerco, né, a auditoria em relação a regime especial, ECREDAC, ressarcimento de ST, né, enfim. Então, por isso que tudo isso que a gente está comentando, que a Roberta está colocando, em termos de ritos aí, de solicitações de regimes especiais, eles têm que estar bem evidenciados, tá? Porque eu entendo que a auditoria agora vai ser mais refinada do Cefaz, tá? Até Roberto e Anselmo, vocês acham que antes de entrar com o pedido, nós entramos, acho que vocês estão me escutando? Não. Entramos com o pedido. Então, tudo. Até uma pergunta até um pouco antes. Então, hoje em dia, assim, para você entrar com um pedido, pelo menos a minha opinião do Felipe, tá? Sempre é bom você fazer entender a estrutura interna da empresa e, vamos dizer assim, fazer uma auditoria para ver se tem CND, para ver se a empresa ela está regular, né? Se ela está em compliance com o fisco, se ela está em compliance com as obrigações acessórias. Então, porque muitas vezes eu acredito que vem a ansiedade de quando você vê um cliente ou vai fazer uma proposta, muitas vezes a gente ignora essa parte da auditoria e a gente acredita que a nossa proposta vai só voltada mais por solicitação do pedido. E quando a gente vai ver a casa do cliente está meio bagunçada. Então, talvez, quando vocês vão montar uma proposta, quando vocês vão fazer trazer essa novidade para o cliente, vocês já amarram a auditoria junto, vocês já amarram, falam assim, olha, primeiro eu vou olhar a sua casa, e aí eu posso te ajudar a arrumar ela, se tiver algum erro, e após isso que eu vou entrar com o regime. É sempre esse processo, vamos dizer assim. Perfeito, Felipe, é isso mesmo, tá? A ideia é aproveitar, né, esse momento de solicitação do regime para olhar os últimos 5 anos, por exemplo. Então, retificar um SPERD fiscal versus GIA, né? Se for o caso do período, né? Porque tem algumas empresas já que não são obrigadas, enfim. Porque todo aquele saldo que você vem acumulando, né? A gente precisa ter uma validação dele, eletrônica, cruzamentos, né? Para ver se os transportes foram corretos, se as operações ali estão corretas, né? Em termos de geração do saldo acumulado, enfim. Então, isso que você coloca é bem importante mesmo, ter a revisão, tá? Para que bata, vamos dizer assim, as obrigações acessórias e não tenha nenhum risco lá na frente, porque, como eu comentei anteriormente, a ideia do Cefaz é olhar isso, né? Quando ele recebe o pedido, tá? E para evitar qualquer tipo, como a Roberta bem trouxe, né? Tem que estar lá consultando, né? Porque vão vir as notificações, eles têm dúvidas nos pedidos aqui que nós já fizemos para alguns clientes
sempre chegam notificações, tá? Coisas pontuais, às vezes até não tão relevantes, mas chegam, né, para que a gente responda no tempo hábil, né? Mas o principal que a gente se preocupa é isso mesmo, tá? De fazer essa validação, tá? E aí é importante ter uma ferramenta, né, que faça isso, né? Que faça esses cruzamentos e é isso que a gente utiliza aqui para justamente retificar os períodos ou inconsistências que nós identificamos durante essa validação, essa auditoria eletrônica, tá? Perfeito, perfeito. Sim, pode ir. Aqui é a tela principal da Cefaz com relação ao regime especial, tá? Então, todo o processo, ele é realizado aqui dentro do regime do portal do regime especial. Então, eu vou apresentar um pedido e um documento. Então, vou fazer a solicitação. Então, eu clico aqui no primeiro para apresentar. Ah, é uma renovação. Eu também vou entrar aqui em apresentar pedidos e documentos e realizo toda a parte operacional, né, para realizar o protocolo do regime especial. Recebemos uma notificação, né, referente ao pedido que nós realizamos. Então, a resposta, ela tem que ser realizada aqui dentro do portal. Ah, eu protocolei um documento e eu quero realizar, né, um ajuste, ou eu quero alterar esse documento de um pedido que ele está em andamento. Então, eu clico em editar documentos e faço toda essa alteração do documento que eu já tinha protocolado na Cefaz. E consultar também o andamento, né? Então, eu entrei com o pedido. Então, semanalmente, como eu comentei aqui anteriormente, nós acompanhamos o andamento do pedido. Então, é aqui dentro que faz todo o acompanhamento, e se o pedido ele foi deferido ou não, então a decisão, ela também é consultada por aqui. Caso o cliente, ele prefere, tem clientes que preferem, né, nos enviar o certificado, outros conceder procuração eletrônica. Então, a concessão da procuração é realizada aqui dentro também do portal do regime especial, que é uma procuração específica para regime especial. Quais são os requisitos obrigatórios, né, para a empresa solicitar o regime especial? Então, o principal, estar em dia com as obrigações fiscais. Então, hoje, quando o cliente nos procura para entrar com um pedido, né, de regime especial, o que nós olhamos? O Nos Conformes. Então, nós entramos no portal Nos Conformes e nós avaliamos a nota do contribuinte. Então, o contribuinte, ele tem que estar ali com a nota A ou A+. Tá? Então, isso é essencial para a solicitação do regime especial. Então, sempre verificar qual que é a nota do contribuinte na Cefaz. Ter o CNPJ ativo e a inscrição estadual vigente. Então, é muito importante, né? A empresa é essencial e é exigível, né? Que a empresa ela esteja situada no estado de São Paulo. Que foi o que eu comentei até com vocês. Não adianta a matriz estar no estado de São Paulo, mas a operação ser em Minas ou em outro estado. Justificar tecnicamente a necessidade do regime. Então, aqui é o principal ponto para solicitar e ter sucesso no regime especial. Então, quanto mais detalhado montarmos, né, o dossiê e apresentar para o fisco, a chance de êxito é maior. Então, a gente descreve, nós montamos um dossiê e apresentamos para o fisco. Então, é necessário e é obrigatório esse documento. E demonstrar que a operação é relevante e contínua. Então, nesse dossiê, nós apresentamos através de planilhas e cálculos para o fisco que a operação dele é relevante e contínua. Tá? Então, ele tem essa operação, qual que é a projeção, né, dessa operação? Ele
mais ou menos 10 anos, 5 anos, 20 anos, ou é eterno. Então, a gente demonstra isso para o fisco. Como solicitar o regime especial? Então, a solicitação é através do portal, né, do regime especial, através do CNPJ, que é o certificado, ou a procuração. Qual que é a documentação exigida? Então, ali no dossiê, nós apresentamos, né, nós descrevemos o nome da empresa, o endereço, então, todo aquele detalhamento da empresa. A inscrição estadual, KNAI, é muito importante colocar o KNAI da empresa, o estabelecimento que vai utilizar o regime especial, porque às vezes é a matriz, mas solicitamos a operação que será na filial. Então, tem que descrever isso. Então, descrição clara, concisa. Então, tem que deixar, quanto mais claro e objetivo, a chance, né, de passar ali pelo fisco e a aprovação ser rápida é maior, né? Cópia do contrato social e procuração, caso seja, né, necessário. E para fins de auxiliar na compreensão ali do fisco, né, apresentar fluxograma, planilhas detalhando a operação. Então, aqui, antes, né, nós fazíamos todo esse processo manual. Então, o risco, a chance de errar era muito grande. Por quê? Primeiro, talvez, tinha casos que nós pegávamos planilhas, né, relatórios gerenciais da empresa, porque o SPED, o fiscal, né, que é a base, né, para fazer todo esse processo, ele era muito grande, aí dava trabalho, né, para a gente converter em Excel e analisar. Como a gente contratou, né, o nosso parceiro, a Verity, todo esse trabalho é realizado dentro da Verity. Então, o que nós utilizamos? Nós utilizamos exatamente a informação que está na base do fisco estadual, que é o SPED fiscal, é FD ICMS/IPI. Então, nós pegamos a FD, analisamos essa obrigação. Então, antes de entrar com o processo, até aquilo que o Anselmo comentou, antes de a gente entrar com o processo, a gente analisa para ver se tem alguma inconsistência. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós tivemos um caso que nós entramos com todo o processo e nós recebemos uma notificação em que o saldo credor, a transferência de saldo, estava errada, e nós não nos atentamos. Por quê? É uma coisa, é um processo básico? Mas tem empresas que acaba, ou, né, por conta de sistema, enfim, acaba carregando esse saldo errado. E aí, o fisco, ele emitiu uma notificação informando, olha, vocês precisam corrigir o saldo credor. E o que acontece? Ele poderia já ter analisado ali o nosso pedido, né? E já ter deferido, se não tivesse esse erro. Como ele teve o erro, ele notificou e o nosso pedido foi lá, provavelmente, para o fim da fila. E isso só demora mais para o fisco analisar e o pedido ser deferido. Então, é muito importante, antes de entrar com o pedido, analisar o processo da empresa, analisar as operações para ver se não tem nenhuma inconsistência. Tem casos também que nós já pegamos, mas nós regularizamos antes de entrar com o pedido, que a operação estava errada, o CST estava errado. Então, nós já corrigimos antes de entrar com o pedido. Como que nós identificamos isso? Nos relatórios, né, que a Verity, ela gera, né, com base na FD ICMS, que é o quê? É o que está lá na base do fisco, e é o que realmente ele tem um robozinho lá, e que ele faz toda essa análise, né? Ele não vai pegar a FD e vai olhar. Então, o robô, ele já deve ter lá os parâmetros básicos para ele olhar saldo credor, CST e cálculos também do ICMS. O prazo aí para análise do fisco é de 30 a 90 dias. Até, né, no meio do ano, até esses acontecimentos que o Anselmo comentou,
eles estavam seguindo esse prazo de 30 a 90 dias, no máximo aí 90 dias, tá? Então, agora, provavelmente, né, eles já até comentaram isso, né, já saíram notícias que as auditorias da parte do fisco, ela vai ser mais concisa, né, ela vai ser mais no detalhe. Então, provavelmente, essa data, ela vai acabar se estendendo um pouco mais. Quais são as empresas que normalmente solicitam regime especial? São as indústrias, tá? Distribuidoras atacadistas, empresas de centros de distribuição e que têm operações interestaduais, prestadoras de serviço de transporte ou logística e empresas exportadoras. Eu trouxe esse slide aqui para demonstrar para vocês a diferença do saldo credor e crédito acumulado, porque isso daqui é importantíssimo. Isso é um ponto que eu ia falar isso. Isso é o que divide o trabalho, né, Roberta? Esse é o que divide o trabalho, né? Sim, sim. Então, aqui, qual que é a diferença do saldo credor? Porque a legislação, ela comenta que para você entrar com pedido de regime especial, você tem que ter o crédito acumulado, contínuo. Então, qual que é a diferença? Qual que é a diferença de saldo credor de ICMS e crédito acumulado de ICMS? Então, o saldo credor de ICMS é quando você apura a sua, o ICMS mensal e ele dá um saldo credor ali por conta, por exemplo, que a sua compra naquele mês, ela foi maior do que a sua venda. Porém, a alíquota do ICMS, ela é a mesma, ela não muda. Então, eu comprei a 18 e eu vendi a 18. Mas, naquele mês, por algum motivo estratégico, enfim, a compra ela foi maior. Então, ela acaba dando um saldo credor. Mas, no outro mês, a venda ela acaba sendo maior e aí se gera um imposto a recolher, tá? Então, o saldo credor de ICMS é isso. O crédito acumulado de ICMS é quando você nunca realiza o pagamento do ICMS. A empresa ela não vai pagar ICMS. Por quê? Porque ela tem algum benefício. Por exemplo, ela tem uma isenção, ela tem um diferimento, ela tem uma redução de base de cálculo. Ou, por exemplo, quando a empresa ela faz importação, ela importa, por exemplo, a 18%, e quando ela vende, a maioria dos clientes dela é fora do estado de São Paulo, ela vende a 4%. Então, também acumula crédito. Então, a empresa, ela tem o saldo credor, que a gente fala, de forma contínua, por algum benefício da legislação. Então, essa é a diferença. Então, é muito importante, quando o cliente procura, né, para entrar com regime especial, ter essa noção. Realmente, é crédito acumulado de ICMS? Então, como que a gente faz essa análise? Nós pegamos os relatórios que são emitidos ali na Verity e nós analisamos a operação do cliente. Por que que ele tem acúmulo de crédito? Então, é essencial realizar essa operação, essa análise, né? E aí, até complementando o que a Roberta colocou, nos trabalhos que a gente realiza aqui, seja para os nossos clientes internos, né, do escritório, do contábil, e também dos clientes da consultoria, as situações que a gente consegue enxergar, né, duas oportunidades. Fazer um ECREDAC do saldo do crédito acumulado, para a gente tentar reaver isso, né, e que foi objeto do último webinar, né, Felipe? Então, dá para trabalhar com o ECREDAC e daqui para frente a gente estuda o regime especial, para não ficar aquele acúmulo de crédito constante. Então, nós conseguimos trabalhar em duas frentes. Faz um ECREDAC
e entra com regime especial para estancar esse crédito acumulado de ICMS, tá? Isso que é legal, esse tipo de projeto, né? Não é só o regime especial, tá? Tem outras possibilidades, além do ECREDAC também, tá? E até um ponto legal que eu acredito que muitas vezes devem cair esses tipos de proposta e o cliente, o empresário, ele não tem essa noção, né? Porque para ele só não paga o ICMS, mas ele não sabe muito bem a diferença do saldo credor do saldo acumulado, né? E Sim. essa análise é muito importante. Foi muito importante esse ponto que vocês trouxeram, porque acontece muito. Às vezes você vai pegar o trabalho, você vê lá, sei lá, 2 milhões, 1 milhão de crédito acumulado. Aí você fala, pô, estourei no norte, né? Vou fazer um ECREDAC, vou fazer uma solicitação de um regime. Só que quando você vê, ele está comprando estoque. Ele está ainda comprando estoque, ele fez um estoque lá que ele vai percorrer X meses com aquele estoque. E se você fosse ver o diariamente dele, ele é pagador de ICMS. Então, essa análise e essa crítica e essa análise, e passar essa informação para o cliente é muito importante, porque eles não sabem, né? E eles, ok, né? Não são know-how deles mesmo, né? Então, esse ponto eu acho muito importante, porque eu já vi bastante casos assim. E até porque se você é um saldo credor, você vai tentar pedir vamos supor que você consiga até gerar um ECREDAC de um determinado mês, ou entrar com um regime especial, o próprio fisco vai bater o olho e vai falar assim, não faz sentido, né? Sim, isso mesmo, tá? E colocando mais pimenta aí, Felipe, e pessoal, a gente tem conversado com os clientes, né, no sentido que a gente está em reforma tributária, a gente está vindo com o IBS aí em breve, né? Passa rápido aí, 6 anos. E para não estender muito o assunto, as empresas que tiverem saldo, né, credor ou crédito acumulado lá em 2032, 2033, vão ter esse pedágio aí, né? A reforma tributária não vai te devolver para o empresário, né, esse crédito. Então, por isso que é importante já desde hoje trabalhar com esses planejamentos, entender um pouco a operação do cliente, entender por que ele acumula, que tipo de operação está gerando esse crédito, né? Para que justamente a gente consiga, né, trabalhar de forma antecipada, seja com um regime especial, um ECREDAC, porque a reforma tributária lá na frente não vai devolver isso, como a gente já tem visto, né? Talvez até em vários anos, né? Imagina se a gente, como gestor contábil, fiscal do nosso cliente, falar para ele, olha, você não vai receber isso em uma parcela, tá? E aí ele devolve, mas por que você não antecipou isso para a gente trabalhar, né? Uma instituição, um ECREDAC, um regime especial, tá? Isso é uma oportunidade aí que todos os escritórios podem trabalhar já. Tem um ponto aqui também que é importante, né, a gente comentar, que muitas empresas, apesar dela entrar com regime especial, ela ainda continua acumulando crédito, né? Ela ainda continua com um saldo credor acumulado. Por quê? Porque nem sempre o fisco ele concede 100% por exemplo, de suspensão. Então, nós temos casos de clientes que ele tem a operação de importação, então ele importa, praticamente 90% da matéria-prima dele é importada, ele tem um regime especial, tá? De suspensão de ICMS para pagar menos imposto no desembaraço da mercadoria. Só que o que acontece? Ele não tem a suspensão de 100%, então ele continua acumulando saldo, porque a venda dele é para fora do estado. Então, ele pode também fazer o ECREDAC, né? Mesmo com regime especial, ele faz o ECREDAC
E aí tem o planejamento tributário. Qual é? Ele faz o ECREDAC, o fisco autorizando, né, o dinheiro estando na conta do cliente, ali na conta corrente, ele pode pegar esse valor e pagar a guia de ICMS, de desembaraço, que é uma das possibilidades do ECREDAC. Então, às vezes o cliente fala, nossa, mas eu ainda continuo com crédito acumulado, mesmo com regime. E aí tem uma forma, né, de fazer o ECREDAC e pagar a guia de ICMS no momento do desembaraço da mercadoria. Nós trouxemos aqui os principais regimes especiais do Estado de São Paulo, tá? Nós não trabalhamos com todos, nós não conhecemos todos, nós vamos trazer alguns cases aqui dos principais regimes especiais que nós trabalhamos aqui internamente, tá? Caso vocês queiram compartilhar, até o Felipe compartilhar de algum regime especial que ele já fez, né, que ele conhece, fique à vontade. Tá? Regime especial de suspensão do ICMS. Então, o artigo 327, ele descreve ali quais são os regimes especial. Então, ele tem a suspensão do ICMS no desembaraço aduaneiro, que aí eu vou falar um pouquinho dele depois na portaria CAT 108, tá? E também tem ele permite o diferimento ou a suspensão do ICMS em aquisições internas. Então, nós temos aqui um cliente que ele fabrica, né, implementos agrícolas. Então, nós entramos com o pedido dele, então nós montamos todo o case, demonstramos através do dossiê e planilhas, né, que solicitando o diferimento na aquisição interna de matéria-prima, embalagem, material intermediário, e o fisco, ele concedeu esse regime especial de diferimento. E aí, depois que o fisco, ele concede esse regime especial, tem um segundo passo, qual que é? Habilitar os fornecedores dele no regime especial. Então, no diferimento, né, que o fisco, ele envia para o cliente, ali está detalhando o que tem que ser feito. Por exemplo, primeiro passo, né, ele tem que entrar e cadastrar o fornecedor dele. Então, nós emitimos, né, um termo de adesão para o fornecedor assina, e nós temos que protocolar isso na Cefaz. E aí, o fisco, ele também analisa e fala se está ok ou não para aquele fornecedor vender com diferimento. Tá? Então, e também ali no diferimento, o fisco, ele menciona o que tem que sair na nota. Então, geralmente, né, nos dados adicionais da nota, tem que ter a menção, né, mencionar o regime especial. Nós também temos regime especial de suspensão da importação. Então, aqui tem dois regimes. Um, que é a portaria CAT 24, e o outro que eu vou falar também, que é a portaria CAT 108. A 24 é quando você solicita a suspensão do ICMS, tá? Exclusivamente para matérias-primas, produtos intermediários e embalagem, e a saída, ela tem que ser resultante de uma industrialização. E esse recolhimento do ICMS, ele é integral na saída, tá? Ele não é aquele caso que recolhe a 4% na venda interestadual. Então, aqui tanto faz, pode ser venda interestadual ou venda interna. Regime especial de suspensão do ICMS na importação, que é a portaria CAT 108. Então, nós entramos, né, com os pedidos, também montamos todo o processo, demonstramos, né, que realmente a empresa, ela importa, e aqui é muito importante, tanto nesse regime da portaria CAT 108 como o 24, é importante que todo o desembaraço seja realizado no estado de São Paulo. Então, a mercadoria, ela tem que chegar lá, por exemplo, no Porto de Santos, em Viracopos, Guarulhos. Então, isso é muito importante.
Não adianta vocês pedirem um regime especial, sendo que o desembaraço vai ser, por exemplo, em Minas Gerais ou em Santa Catarina. Então, é importante. O desembaraço, o regime, ele é bem claro. O desembaraço tem que acontecer no estado de São Paulo, tá? E esse regime, ele permite a suspensão total ou parcial do ICMS na importação. Então, quando vocês vão, quando a empresa, né, desembaraça a mercadoria que tem que recolher o ICMS, na própria DI, então, isso tem que ser informado para o despachante também, né, aduaneiro, que tem a suspensão do ICMS. Então, isso é informado para a Receita Federal na DI, na nota fiscal, e a guia também, ela tem que ter essa informação de suspensão. Então, isso é muito importante. A gente, depois que que o pedido é diferido, passar isso para o cliente, porque às vezes nem sempre o cliente tem essa informação. Então, é importante, tá? Então, esse regime especial aqui nada mais é, você importa a mercadoria, desembaraça aqui no estado de São Paulo e faz a venda interestadual a 4%. A suspensão, eu nunca vi, desde que eu trabalho, né, na área, eu nunca vi uma suspensão total. Geralmente, o fisco, ele dá uma suspensão aí de ICMS entre 30%, 50% e 70%. Depende da operação da empresa e da volumetria. Regime especial para fabricantes de eletrodomésticos. Esse regime aqui, eu nunca trabalhei, não conheço, tá? Mas é um regime que é um dos principais regimes especiais do estado de São Paulo. O que acontece? Quando você adquire mercadoria, né, matéria-prima, produto intermediário para fabricação de eletrodoméstico, tem um diferimento na aquisição. Então, você tem que entrar com todo o processo também e solicitar para o fisco esse diferimento na aquisição dessas mercadorias. O ponto aqui, o que é importante é que são contribuintes, ele tem que fabricar, né, por exemplo, fogões, refrigeradores, congeladores, então tem a NCM específica para esse tipo de diferimento. Então, nós temos também regime especial de substituição tributária, que é concedido para contribuinte em condição de sujeito passivo por substituição tributária, e ele transfere a responsabilidade, né, do recolhimento do ICMS, e também algumas mudanças, né, em como entregar as obrigações acessórias, que a gente sabe que quando a empresa ela tem a substituição tributária, as obrigações acessórias são um pouco mais complexas, tá? Tem o regime especial para distribuidor hospitalar, também eu nunca trabalhei com este regime, mas ele tem toda uma regra específica com relação a distribuidor, né? Ele tem que distribuir mercadoria, o seu produto, né, hospitalar, e um dos requisitos é que a maioria da sua venda, ou seja, 60% das operações, sejam destinadas a órgãos públicos, diretamente ou indireto, tá? Então, é um dos principais requisitos deste regime. Regime especial de ICMS-ST para centro de distribuição, também são operações que resultam em acumulação, às vezes, de créditos, né, e ressarcimento. Então, pode entrar solicitando antecipação desse regime, tá? Antecipação deste recolhimento, desculpa. E temos também o regime especial de exportação, que é o RESE. Esse regime especial, ele é muito utilizado, nós não trabalhamos aqui, não tivemos nenhum caso aqui na RRA, mas é um regime especial em que, geralmente não, né? Todas as empresas que são exportadoras, a saída do ICMS, não incide ICMS na saída. Ou seja, se ele compra com ICMS, ele só vai acumulando. Por quê? Ele compra com ICMS e a saída não tem incidência na saída, ou seja, ele vai acumulando. Então, esse pedido, ele possibilita o diferimento do ICMS na aquisição interna,
Então, você entra com o pedido e pede o diferimento na aquisição interna e a suspensão do imposto na importação. Geralmente, pelo que eu estava lendo, né, essa suspensão geralmente não é 100%. É aquela média que eu comentei com vocês, entre 30% e 70%. Mas o contribuinte, ele consegue também essa suspensão. Então, aqui eu trouxe, né, para vocês os principais regimes e qual que é o objetivo, né, do regime especial? É melhorar o fluxo de caixa da empresa e mitigar, né, ou seja, diminuir ali o acúmulo do saldo credor na escrita do contribuinte. Então, esse é o objetivo, né, do regime especial. Aqui eu trouxe, eu achei interessante, né, até para vocês entenderem que o fisco ele já pronunciou com relação a desembaraço e que tem que ser no estado de São Paulo. Então, posso solicitar o regime especial de suspensão do ICMS na importação com desembaraço ocorrido em outra unidade de federação? Não. Então, ele deixa claro que o regime especial para suspensão do lançamento do ICMS no desembaraço aduaneiro, o desembaraço ele tem que ocorrer no território paulista. Então, ele tem que ocorrer aqui no estado de São Paulo, seja ele em Santos, Viracopos, Guarulhos. Então, o desembaraço tem que ocorrer no estado de São Paulo. Tá? O regime especial, ele não é concedido automaticamente, né? Então, nós temos que solicitar isso formalmente, né? Então, temos que entrar com o processo na Cefaz, apresentar um dossiê e justificar a necessidade desse regime especial. Então, quanto mais detalhado, quanto mais claro, quanto mais objetivo esse dossiê, a chance de êxito é maior e a chance de questionamentos do fisco é menor. Ou seja, a chance de vocês terem êxito e o seu regime ser deferido em um prazo menor é grande. Então, é por isso que é importante, né, ter todo o conhecimento, analisar a operação da empresa. Assim, o planejamento, o regime especial nada mais é que um planejamento tributário. Então, a empresa, ela consegue prever, né, ter mais precisão dos seus custos fiscais, tá? E ele melhora, né, o fluxo de caixa e o planejamento financeiro. Então, por exemplo, no caso das importações, se você tem suspensão, né, se o seu cliente tem suspensão na importação, então, ao invés de você pagar 100% do seu imposto, ele suspende 50%, 70% do seu imposto. Então, a empresa, ela ganha mais competitividade no mercado, ela tem uma margem melhor, né, de lucro, e isso, o que pode ocorrer? Ela pode reduzir preço. Ah, mas eu não quero reduzir meu preço, eu quero manter uma margem, a margem que eu tenho, eu estou vendendo, está normal, não preciso reduzir preço. Ela pode pegar e investir em melhorias, né, na empresa, em melhorias de processos. É importante isso, né, Roberto? Porque, como acho que o Felipe também comentou durante aí a apresentação, às vezes o empresário ele não tem essa visão, né? Ele tem saldo lá, o credor, ou crédito acumulado, e fica lá estocando, fica lá acumulando crédito, e é onde o contador dele, o fiscal dele, né, do departamento fiscal, deve orientá-lo dessa forma, né? Vamos buscar um regime especial, vamos entender o setor deles, como a Roberta comentou aqui, tem regime especial para diversos setores, né? Eletrodoméstico, CDs, importação, enfim. Então, cabe a gente, como contador, como o consultor fiscal dele, né, sempre orientá-lo a buscar essas opções.
tá? O regime especial, acho que em São Paulo, né, ele tem sido liberado mais rápido, né, Roberto? Sim. Os pedidos nossos aqui... 30, 60 dias no máximo. Então, vocês estão vendo, né, como está rápido. Desde que tenha todo esse embasamento que a gente comentou aqui durante a apresentação, né, o bate-papo. Então, todas as evidências documental, a questão de retificações, se necessário, né, de obrigações acessórias, SPED versus GIA, tá? Explicar ali um business case, por que a empresa tem esse acúmulo de crédito e vai continuar gerando, né, se não for concedido esse regime especial. Então, quer dizer, tem todas essas evidências na solicitação do regime para ter esse diferimento, essa homologação o mais rápido possível, tá? Como a gente viu aqui, pelo menos na RA, a gente tem sucesso em todos, né? Sim. Obviamente, a gente queria 100%, mas não conseguimos, né? Mas a gente acaba pedindo, né? E aí ele olha lá 100, tem casos que a gente conseguiu 70%, 60%, né, Roberta? Então, tivemos sucesso, né? Mas o principal é se antecipar isso, tá? Para que não fique um saldo ali, credor, relevante e que pode ser objeto até de questionamento da auditoria, por exemplo, né? A auditoria, se uma empresa, um cliente de vocês for auditado, ele vai olhar isso, né? Ele vai analisar isso, o Felipe, que já trabalhou em auditoria também, né, Felipe? Ele revisa saldo, ele vê a consistência do saldo, ele olha ali se bate com as obrigações acessórias, tá? E ele analisa a questão da prescrição. Se o cliente que é auditado não conseguir demonstrar que vai usar isso nos próximos anos, tá? Ele pode ter um ponto da auditoria, tá? Então, por isso que é importante empresas auditadas, a gente tem essa visão e se não for auditada, se antecipar solicitando o regime especial ou um ECREDAC aí. Com certeza, com certeza. Na verdade, toda vez que você... isso é fato, né? Toda vez que você pede um ECREDAC ou um regime especial, você pode ter certeza que a empresa vai ser auditada, vai ser fiscalizada. Minimamente o fisco vai lá, ou o auditor vai lá, muitas vezes só para confirmar se a empresa existe, se tem estoque, se existe aquela razão social, vamos dizer assim, né? Vamos dizer assim, qual é a substância econômica da empresa. Então, minimamente vai acontecer uma auditoria sim, com certeza uma auditoria eletrônica dos arquivos. Então, é muito importante o regime, tanto o regime especial quanto a solicitação de ECREDAC, a gente sempre tem que validar, primeiro, qual é o motivo do acúmulo, né? Por que ele está acumulando? Saldo credor ou saldo acumulado? Né? Qual é o benefício da saída que faz ele acumular crédito? Ou um diferencial de alíquota, alguma coisa do tipo, né? E depois, esse dossiê que a Roberta mencionou é muito importante, porque eu concordo muito com o que vocês colocaram aqui. Quanto mais detalhado o dossiê, menos perguntas você vai ter que responder e menos volta e mais rápida a aprovação o fisco vai ter, né? Porque quando você amarra, explica qual é a razão da empresa, por que a empresa acumula, qual é o objetivo da empresa para os próximos anos e tudo. Até porque pensa, né, para o lado agora do fisco, né, para o lado do Cefaz. É importante para ele essa informação, porque imagina ele deixa de arrecadar uma receita, né, com aquele cliente, sendo que a operação do cliente só vai para os próximos 6 meses. Para ele não faz sentido, né? Para ele fala assim, não vou te liberar, né? Então, eu acho muito importante essa análise. Por isso que eu falo, é um trabalho difícil, porque é um trabalho de muito entendimento com o cliente. Você tem que estar muito junto com ele, você tem que entender muito bem da operação dele, para você fazer um bom trabalho, um bom projeto. Não é um projeto que você faz em uma semana.
A não ser que você fique alocado no cliente, né, 24 horas por dia lá conversando com ele, mas é um trabalho que quanto mais insumos você conseguir tirar do cliente, com certeza vai ser um trabalho que vai ter menos dor de cabeça. É isso aí, Felipe. E usar sempre softwares, né? Ferramentas que Com certeza. possam validar isso, né? Desde das retificações necessárias, o SPED, GIA do passado, tá? E também no cálculo, né? A gente usa aqui a Velut justamente para dar mais essa consistência, confiabilidade, porque se chegar uma notificação questionando algum SPED que está com o saldo ali errado, a gente já evitou, vamos evitar, né, com essa retificação, tá? Usando softwares, que não dá mais para fazer isso manualmente ou em planilhas, né? Ainda mais que o Cefaz, ele exige nesse dossiê cálculos que demonstram isso, né? A necessidade do regime especial para a empresa, tá? E aí você tem que ter essas ferramentas que ajudam muito, muito. A gente ganha tempo, celeridade e confiabilidade no cálculo. Com certeza, com certeza. E é muito importante quando Aqui, pessoal, eu trouxe a fundamentação legal, né? Então. Certo, Felipe, tá falando. Não, eu ia falar que a importância da validação eletrônica, porque esses detalhes, você não consegue conferir no olho, no linha a linha, no Excel. Então, por isso eu sempre falo para o pessoal, eu encorajo o pessoal sempre a utilizar. Tem muita gente que gosta do Excel, gosta de validar no Excel, tudo bem, não tem nada contra. Mas também utilize ferramenta. A gente tem um menu na Velut que chama Compliance. Esse menu Compliance, ele traz a evolução do saldo credor do ICMS, ele traz um cruzamento de SPED fiscal com GIA, inclusive é o cruzamento dos não conformes. Então, ele traz lá as regras dos não conformes, né? Ele traz o cruzamento de SPED fiscal com GIA. Eu sei que a GIA foi descontinuada, mas é bom dar uma olhada no passado, para quando tinha GIA. Então, você consegue usar SPED com GIA, SPED com XML e ainda confirmar os saldos credores, porque saldo credor de ICMS, se você vê o transporte do saldo, você já vê uma oscilação, você já começa a ficar um pouco mais esperto. Você fala assim, isso aqui é saldo, não é saldo acumulado. Então, eu sempre falo, usem, aproveitem e vão usando. Pode continuar, Alberto, desculpa. Desculpa, Felipe. Eu trouxe aqui a fundamentação legal dos regimes especiais. Então, tá todas as portarias, os artigos aqui do regulamento do ICMS. Então, é importante, né? Então, todo pedido que nós entramos, né, a gente dá uma olhada, a gente estuda a portaria, verifica quais são as exigências, né, para cada pedido. Se vocês observarem, né, se tiverem interesse de entrar nessas portarias, vocês vão perceber que cada tipo de regime, né, cada portaria, ela detalha o que tem que ser enviado, quais são os documentos para o fisco. Então, é importante estudar e entender a portaria antes de solicitar o regime especial. É isso. Show, pessoal. Eu achei muito importante, achei que vocês foram cirúrgicos, foi muito bem detalhado, gostei, porque é uma dúvida, principalmente de como pedir. Eu vou ser transparente com vocês, é difícil, né? É uma coisa que é complicado, a gente fica com muita dúvida, né? No momento da entrega. Poxa, vocês trouxeram no detalhe, vocês trouxeram, sabe, todos os pontos, como fazer o tete a tete, o segredo da coisa. Então, parabéns pela apresentação, Anselmo, Roberta, parabéns, gostei. E agora eu queria deixar para o público aí abrir perguntas, aproveitem, pessoal, aproveitem. Não se preocupem, não tem dúvida, não tem coisa errada, não tem.
Eu acho que vocês podem abrir, podem tirar suas dúvidas, ou falar algum case de vocês, falar assim, olha, eu tô com algum case, eu tô com um case parado, eu tô com um cliente nesse sentido, fiquem super à vontade. Aí aproveitar contar com a presença de dois convidados aí com experiência e vamos para frente. Eu vi no chat aqui, acho que alguém da empresa Amires, né? Comentou que tem lá um regime especial, acho que específico. Eu queria saber qual que é. De um dos que a Roberta comentou, não sei se ele está ainda no webinar. O Regis, a Ilma comentou aqui. Bem interessante, depois a gente pode trocar figurinha aí. É o Regis que ela está comentando, né? Não, ótimo, eu acho que é a Ilma. Esse é um regime, como a Roberta comentou durante o webinar aqui, ele tem sido muito utilizado para alguns segmentos, né? Então, e tem as suas particularidades, né? Legal. Tem diversos tipos de regime, né? Tem diversos tipos de situações que aplicam o regime. Hoje em dia, qual o tipo de regime que vocês mais observam? A de suspensão mesmo, né? Acho que a de suspensão é o padrão, né? É o, né, que a gente tem feito, Roberto. Sim, suspensão. Suspensão e diferimento são os mais solicitados. E qual que é o tempo tá demorando quanto tempo para o fisco analisar e aprovar, em média? 60 dias, Felipe. 60 em dias média tá de rápido. 60 dias. Uhum. Tá bem rápido, tá bem rápido. Mais rápido do que o Microedac, né? Sim, bem mais rápido. Se for feito certo, né, Felipe? Ah, Esse tem é o esse segredo. ponto também, né? Tem esse ponto também. Tá? Qualquer inconsistência no dossiê que nós comentamos aqui, ele é indeferido, né, Roberto? Também é rápido o indeferimento. Além dele ser deferido, se tiver algum erro, né, na parte de escrituração, ele emite a notificação, e aí tem todo o prazo para regularização, né? Então, aí, se o seu pedido ali é o primeiro, ele vai para o último da fila, né? Então, de 60 pode ir para 120, ou seja, dobrar o tempo. Perfeito, perfeito. E deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Agora, uma pergunta meio polêmica. Não sei nem se eu poderia fazer essa pergunta. Não quero que falem valores nem nada disso, tá? É só a estrutura. Uma pergunta que a gente às vezes recebe muito aqui Felipe, como que eu cobro isso do meu cliente? Como que eu cobro? Eu cobro por êxito? Eu cobro um valor para entrar? Como vocês veem uma melhor proposta para isso? Felipe, depende muito da empresa, tá? Do segmento, e aí começa ali numa premissa que a gente utiliza aqui do montante do saldo credor também, né? Do saldo do crédito acumulado, tá? E aí a gente tenta fazer uma varredura, né? Usando a Verity, por exemplo, para verificar se tem inconsistências que devem ser retificadas antes de expand, tá? E aí sim ter um escopo de trabalho que atenda o cliente. No sentido, a gente trabalha com um honorário fixo, e aí em cima de horas, a gente já tem essa metodologia, a gente consegue estimar essas horas, né, de forma muito mais assertiva, porque como a gente tem experiência, fica mais fácil você estimar essas horas, né, para cobrar um valor justo aí em termos de honorário fixo, tá? E aí tem clientes que falam, poxa, vamos trabalhar no êxito, vamos trabalhar no sucesso, tá? E aí a gente trabalha com algum percentual aí também bem atrativo, porque sendo bem transparente, o crédito ele já existe, né? Você não está identificando nada de novo.
Então, também, às vezes, o cliente olha e diz, poxa, uma coisa é você vir aqui levantar créditos temporâneos que eu não sabia que tinha. E outra coisa, eu já tenho um crédito aqui, tô te falando que ele é bom, ou já está mapeado aqui, né, no meu ativo, no meu SPED, vamos trabalhar no percentual competitivo, tá? E aí, isso é bem interessante também, acaba sendo uma proposta bem legal, porque trabalhando da forma que a gente comentou aqui, o êxito é garantido, e aí você consegue ali na homologação ter o seu honorário aí pago pelo cliente, tá? Legal, que Que tem legal. isso também, né? Às vezes tem projetos que a gente trabalha com êxito no regime de caixa, quer dizer, quando ele for usar isso, né, de fato, ou não, a gente já coloca também o driver que vai ser o diferimento, a homologação desse regime, tá? Isso também é importante para precificação, definição de honorários, né? Para que o escritório possa receber o quanto antes também, né? Com certeza, com certeza. Não, é ótimo saber disso, porque eu- muita gente se depara com essa dúvida, Felipe, como eu vou cobrar isso do cliente, né? É, Então, é muito importante passar essa visão da cobrança. Então, não existe a abertura de fazer as duas. Idealmente, cobrar por horas, considerando que você vai fazer uma auditoria. Então, não tenta diminuir a sua proposta, né? E esquece que você tem um trabalho grande por trás. E, por outro lado, tem também a chance de você emplacar aí no êxito. Legal, legal. Muito bom contar com a experiência de vocês. A gente acaba analisando qual a situação do cliente, né? Tem clientes que vão ter uma necessidade mais rápida de caixa, então a gente consegue e trabalhar com sucesso. E tem clientes, até por questão de compliance, a matriz lá fora, enfim, pô, tem esses casos também, não gosta de trabalhar com honorário de sucesso, prefere honorário fixo. Então também dá para trabalhar e escalonar isso, esse recebimento, tá? Até para ajudar no fluxo de caixa da empresa, do cliente. Eu digo assim, você consegue parcelar de acordo com a etapa do projeto, tá? Você não Legal. assusta o cliente com um pagamento à vista em 2 vezes, mas você consegue escalonar e fazer isso de forma diluída ali em parcelas também, tá? Perfeito. Perfeito. Legal? Acho que é isso, gente. Acho que é isso. Acho que. Tá bom. Acho que eu vou encerrar então. Agradeço novamente vocês pela apresentação, por todo o compartilhamento de experiência. Eu vou deixar esse tempo aberto aqui para vocês também passarem a mensagem de vocês também. E agradeço a todos que estavam escutando a gente também, assistindo. Depois vai para o YouTube esse vídeo e aqueles que não conseguiram entrar, né, não conseguiram escutar 100%, não se preocupe que depois vai subir lá para o nosso canal do YouTube. Não, ótimo, Felipe. Nós que agradecemos aqui pela RRA, tá? O convite de vocês. Foi, sempre falo, é um bate-papo. A gente aqui está tentando compartilhar um pouco do nosso conhecimento, da nossa experiência com esses tipos de projetos, né? E também, né, ter do pessoal que participou esses feedbacks aqui, como estava aqui no chat, né? E, enfim, trazer um pouco da realidade em relação ao regime especial, até como eu comentei durante o bate-papo aqui, né? Temos mudanças aí, né, por causa desses eventos que aconteceram, mas é uma forma de planejamento tributário, é uma forma de você acelerar algum crédito que ali está parado no seu ativo, você não está conseguindo consumir isso na sua própria operação, e o regime especial, junto com outros mecanismos aí que a gente já comentou, Ecredac e outros, possibilita isso para os seus clientes, para as empresas que têm esse crédito acumulado, tá bom? Perfeito. Bom, pessoal, muito obrigado. Vou encerrar então. Conto com vocês mês que vem. Mês que vem vamos trazer mais um tema. E para aqueles que gostaram, dê like nos nossos vídeos, mande e-mail, qualquer coisa precisarem do conteúdo.
Na apresentação também teve os contatos. Depois eu vou pedir para o Anselmo ver se a gente pode divulgar essa apresentação para vocês, tá? E contem sempre com a gente. E novamente, Anselmo, Roberto, muito obrigado. Tenham um bom dia e vamos que vamos. Tá, joia. Obrigado. Obrigada. Obrigado, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço.